Muito bom dia, amados irmãos. É muito bom estar novamente com vocês nessa manhã de domingo, essa manhã fria, mas poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, participar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, poder compartilhar, sim, claro, verdades eternas, verdade que nos abençoam, que nos fortalecem e que nos dão sabedoria para enfrentar os tempos difíceis, assim consolando, confortando o coração de cada um de nós. Agradecemos a Deus pela oportunidade e mesmo com alguns problemas hoje pela manhã na internet, nós conseguimos entrar ao vivo agora, nessa live, para abençoar os irmãos e também ter esse momento de compartilhar, esse momento de comunhão, esse momento de devoção e adoração ao nosso Deus. Alguns irmãos já estão conosco e eu não estou tendo retorno aqui no meu computador, mas estou vendo pelo celular já vários irmãos, alguns talvez não vou citar, mas todos os irmãos que nos acompanham, eu agradeço muito a Deus por suas vidas e peço que o Senhor continue a abençoar ricamente a vida de cada um dos nossos irmãos, que o que estamos passando sirva para que a gente consiga perceber a nossa limitação, perceber o quanto nós não temos controle de nada, não podemos, como diz Tiago, nem dizer ao certo se amanhã estaremos realmente fazendo alguma coisa, mas apenas se Deus quiser, se o nosso Deus permitir, se o nosso Deus tiver planejado, se estiver dentro daquilo que Ele quer e que já determinou, então assim faremos, ou conquistaremos, ou receberemos. Então, os irmãos aí, José Hilton, sua família, o irmão José Lima, Margarete, irmã Diana, irmã Cristina, seu Edemir, todos os nossos irmãos que nos acompanham, nós agradecemos por estar conosco nesta manhã desafiadora, uma manhã fria, uma manhã agradável para que a gente fique ainda na cama, e creio também pela possibilidade de usar o celular, de termos esse acesso. Alguns estão nos acompanhando na tranquilidade do seu leito, podendo sim ser edificados. E louvamos a Deus também pelo conforto que tem dado a alguns e também pelos desafios que impõe sobre nossas vidas, para saber que a situação está no controle dele. Agradecer também ao irmão Ayrton, à irmã Milda, ao André, à Rebeca, a todos que nos acompanham, a todos que nos fortalecem com as suas orações, com a sua comunhão e com a sua participação também nesse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja saudável, o que uma igreja precisa ser ou ter para ser saudável. Tenho certeza que nós vamos aprender um pouco mais da igreja saudável, observando isso não só no corpo, ou seja, na assembleia, no grupo de irmãos, mas também pessoalmente, cada um de nós como membros deste corpo. Também um bom dia à nossa irmã Juraci, irmãos que estão aqui já acenando. Como eu falei, estou sem um retorno no computador, mas estou vendo aqui aos poucos pelo próprio celular. Então, agradecemos a cada um de vocês. Os demais que eu não citei provavelmente já passou ali na descrição do vídeo ali, e eu não consegui ver enquanto estava falando aqui. Então, um bom dia, amados irmãos, que Deus nos abençoe neste dia com a sua palavra e nos use para a honra e a glória do seu nome. É muito bom estar novamente com os irmãos e poder edificá-los, poder fortalecê-los, assim também sentir o carinho dos irmãos da Igreja Batista Regular Shalom e os demais irmãos também que nos acompanham. Então, muito obrigado pela sua participação
E nós vamos ouvir um cântico hoje, uma música do grupo Logos, que representa um pouco não só a nossa comunhão no acampamento ou nos momentos de unidade, irmão Janeide, irmão Marcos Brilhante e Socorro Freitas. Então essa música que eu falei do Logos representa não só a nossa comunhão ali no acampamento, mas também uma homenagem à esposa do Paulo César, né, do grupo Logos, que partiu para a glória esta semana que passou. Então nós queremos assim louvar a Deus com a vida desses irmãos também, que deixaram com certeza um bom testemunho e uma vida de servir ao Senhor. A música é O Cuidado e também fala um pouco desse amanhecer, do cuidado que Deus tem conosco a cada dia e a cada manhã. Venho agradecendo a irmã Albaniza, a irmã Zilda, o Evilásio, Mazelânia, né, as filhas, o filho também. E agora nós vamos ouvir a música do grupo Logos, né, O Cuidado, que de fato é o que o Senhor tem conosco a cada manhã, a cada momento e tem nos sustentado. Claro, lembrando daqueles irmãos também que estão enfrentando essa pandemia e que estão passando por ela no sentido físico mesmo, né? Alguns que pegaram a doença, alguns que já partiram para a glória e nós pedimos que Deus console as famílias. O cuidado do grupo Logos. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem
Amém. Como diz a letra, ele é Jesus, a minha luz, mas gosto mais quando ele diz, nos dá uma nova vida. E que vida, né? E que vida que o Senhor tem nos concedido. Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos ler só o versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, enquanto os irmãos estão procurando na sua Bíblia, e espero que já esteja com ela perto. Queremos agradecer também aos irmãos que entraram agora há pouco, né? O irmão Rafael, a irmã Ida, a irmã Lélia, a todos da mesma família, também a Leninha, o Elias, o Vitor, a irmã Semilene e o Paulo Sérgio também, que está nos acompanhando. E os demais irmãos que eu não citei, como eu falei, ontem deu uma pane aqui, faltou energia e deu problemas. Estou sem retorno no computador, estou vendo apenas pelo celular e ele passa rápido aqui, já não consigo ver os demais irmãos que forem, eu não vou ficar passando a mão na frente do celular todo o tempo. Mas, voltando para o texto, o qual nós queremos abordar nesta manhã, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, a Bíblia nos diz o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vamos orar. Grandioso Deus, poderoso, soberano e maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta nova manhã, por esta manhã agradável que o Senhor nos concede, por este dia frio. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor conosco. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor põe à nossa mesa, por mais um dia podermos levantar e poder ser usado, ó Deus, para a tua glória. Nos abençoa com a tua palavra, nos usa, Senhor, para te servir, principalmente nesse período, Pai, que muitas pessoas estão precisando do teu auxílio e poderão ver, Senhor, através dos teus filhos. Nos usa para a honra e glória do teu nome. Mais uma vez te pedimos que esteja nos abençoando com a tua palavra, pois ela é santa, ela é perfeita e ela nos edifica. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Baseado no texto que nós acabamos de ler, queremos abordar o tema sobre a igreja saudável. Creio que todos nós queremos uma igreja saudável. Queremos uma igreja sadia, uma igreja boa. E quando nós pensamos em igreja saudável, nós temos que entender melhor o que é a igreja. Como nós compreendemos a igreja. Algumas vezes nós achamos que a igreja é o templo, né? E até sentimos pelo fato de não estarmos congregando no templo, porque a comunhão agora está quebrada. Mas o templo não é a igreja. A igreja somos nós. E como acabamos de ler aqui no texto bíblico, a igreja fica aqui exemplificada ou fica demonstrada numa figura de linguagem, a qual Paulo também está fazendo uma comparação, uma metáfora, de a igreja sendo o corpo de Cristo. Ele está falando para a igreja de Corintos, mostrando as qualidades daquela igreja e também os seus defeitos, mas dizendo que esses defeitos e qualidades fazem parte de um corpo, o corpo de Cristo. E aqui o corpo de Cristo tem as suas responsabilidades também individualizadas, porque ele diz individualmente membros desse corpo. Então, entendendo a igreja aqui como o corpo de Cristo e fazendo essa comparação do corpo de Cristo, a igreja espiritual, com o corpo humano, nós sabemos que para o corpo humano ser saudável, ele também precisa de algumas coisas básicas. Eu quero destacar pelo menos 4 coisas básicas que um corpo necessita para ser saudável. O corpo, para ser saudável, ele precisa de uma boa alimentação,
ele precisa de exercícios físicos, ele precisa também de descanso e de disciplina. Então, são 4 coisas básicas que o corpo humano precisa. Eu acredito que isso também não é diferente do corpo de Cristo, a igreja. E o meu propósito, então, é mostrar o que a igreja, corpo de Cristo, precisa para ser saudável. Então, o que a igreja, como um corpo e individualmente, ou seja, o corpo de Cristo, precisa para ser saudável. Será que a comparação com o corpo humano serve? Eu creio que sim. Então, nós podemos fazer esta comparação porque uma boa alimentação, o exercício físico, o descanso e também aqui a ideia de ter uma disciplina, uma constância, uma correção nas atitudes, fazem uma igreja saudável. E eu queria então começar a destacar aqui que uma igreja saudável, ela precisa de uma boa alimentação. E quando nós falamos de uma boa alimentação para a igreja saudável, o que é que nós pensamos? O que é que nós imaginamos que seria a boa alimentação de uma igreja saudável? Eu creio que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, nos responde esta pergunta. E ele diz desta seguinte forma para a igreja que precisava de uma boa alimentação para ser saudável. Então, Paulo, ensinando a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então aqui nós começamos a perceber que uma igreja, para ser saudável, precisa de uma boa alimentação bíblica. E a boa alimentação bíblica é a pregação da palavra. Paulo coloca Timóteo em juramento: eu te conjuro perante Deus que você pregue a palavra. Então, a boa alimentação para a igreja é a palavra de Deus. Não é a filosofia, não é a psicologia, nem a axiologia. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito, baseado nos meus próprios conceitos, mas no que a palavra diz, no que Deus nos deixa claro nesta palavra. Então, ele diz: prega a palavra. Insta, ou seja, insista. Prega a palavra, corrige, repreenda e exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa é uma boa alimentação para a igreja, pregar a palavra. Quando a gente começa a misturar outros ingredientes à palavra, a comida não fica saborosa. Ou seja, a comida fica misturada com tantas coisas que não são a palavra ou que não é a base de fato para a boa alimentação da igreja, e isso traz prejuízo. Então prega a palavra, porque a palavra é suficiente, e nós podemos ver dentro da própria palavra o quanto essa alimentação é suficiente para cada um de nós. Podemos começar com o Salmo 119, verso 105. Mostrando aqui que a boa alimentação da palavra de Deus é um guia para a nossa vida. Que diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O princípio deste texto é que a própria palavra de Deus é suficiente para guiar os nossos passos, para dirigir os nossos caminhos. Então, prega a palavra, porque ela é guia. Ela é suficiente. A palavra também é alimento que traz alegria e regozijo, ou seja, mais do que alegria. É uma alegria
muito superior. Isso também nós podemos ver em Jeremias no capítulo 15, versículo 16, quando ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Quando o profeta Jeremias encontrou a palavra de Deus, a ideia de logo as comer, e aí a gente pode fazer a comparação com alimento, significa dizer que ele tinha prazer em conhecer esta palavra e que ele trouxe, ou que lhe trouxe melhor a palavra, gozo e alegria para o coração. Então a palavra é um bom alimento para nos trazer alegria, para nos trazer gozo, regozijo. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento cotidiano. Ela não pode ser um alimento esporádico. Ela não pode ser um alimento aqui ou acolá. Ela deve ser um alimento constante. Isso foi o que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 4:4. E ele deixa claro para nós nesta passagem que a palavra de Deus é de fato o melhor escudo ou a melhor defesa contra os ataques do inimigo. Ele está sendo ali atacado, está sendo tentado pelo inimigo para transformar as pedras em pães e para saciar a sua fome pelos 40 dias que ele está de jejum. E o Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Então não é só o alimento físico que nós precisamos, mas também da palavra. Se nós nos alimentamos fisicamente do que é material todos os dias, e algumas vezes 3 ou 4 vezes por dia, quantas vezes nós nos alimentamos da palavra? Ou quantas vezes esta palavra faz parte da nossa alimentação diária? Alimenta-te da palavra. Ela é um alimento sólido. Ela é um alimento realmente que traz para nós a base. E eu gosto de comparar isso lá, olhando para Hebreus, no capítulo 5, versículo 13 e também 14. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, veja que o escritor aos Hebreus nos mostra aqui a diferença de um crente maduro e um crente ainda inexperiente. Ele faz a comparação de um crente ainda menino, criança, assim como Paulo também faz, para um amadurecido. Então ele diz em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, ou para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, ou melhor, suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aqui é muito importante a gente destacar e fazer até aplicações para os nossos dias, porque quem se alimenta da palavra como um alimento sólido, ele compreende melhor não só os momentos de bondade, os momentos de prosperidade, os momentos em que tudo vai bem, mas ele também entende os momentos maus, os momentos difíceis, os momentos em que as coisas não dão certo. E mesmo assim ele está confiante, mesmo assim ele está tranquilo, mesmo assim ele está descansando no Senhor. Porque ele está exercitado nessa palavra. Ele sabe que a vida cristã é uma vida abençoada, é uma vida próspera, uma vida que tem, como o Senhor Jesus mesmo nos deixou claro, que ele nos deu vida e vida em abundância, mas também, isso está lá em João 10:10, mas também ele nos mostra que no mundo nós teríamos tribulações, nós passaríamos por lutas, por dor, por sofrimento, por morte. Ele deixou isso claro, mas
deixa claro que a gente passa. E quem é de fato exercitado na palavra como um fundamento sólido, quem amadureceu, quem é adulto na palavra, não olha ou não consegue ver só os momentos fáceis. Também consegue ver os momentos difíceis. E consegue passar os momentos difíceis não por sua força, não por sua capacidade, mas porque confia naquele que está no controle das coisas. Então, a palavra de Deus é que é um alimento sólido para cada um de nós. É a palavra de Deus que, conforme nós nos alimentamos, pode nos tornar cada vez mais adultos, ou seja, amadurecidos, para ter o conhecimento tanto do bem, como também do mal, ou da adversidade, dos momentos difíceis. E como diz o salmista, quando a gente tem que passar pelo vale da sombra da morte, Salmo 23. Sabemos que às vezes isso acontece. E quem tem realmente as suas faculdades exercitadas na palavra de Deus como um alimento sólido, ele compreende estas coisas. A palavra de Deus como um alimento sólido. Por isso que Paulo diz, prega a palavra, prega a palavra. Então, a melhor alimentação é a pregação da palavra. E a pregação da palavra, ela ainda tem mais um detalhe aqui. Para ser uma boa alimentação, uma excelente alimentação, a pregação da palavra também pode ser expositiva. Ela pode expor de fato o que a Bíblia diz, ela pode trazer conhecimento para nós, ela pode aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, no sentido agora de ensiná-la, é agora responsabilidade dos líderes pregarem a palavra de uma forma que o povo entenda. E o que é uma pregação expositiva? Neemias nos mostra isso. Neemias no capítulo 8, versículo 8 e 9, ali ele está relatando a pregação do sacerdote Esdras, e aí vai mostrar de uma forma prática o que é uma pregação expositiva. Neemias 8 e 8 diz assim o texto: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Isso é uma pregação expositiva. Lê-se o texto, explica o texto e aplica o texto. E o que é uma pregação expositiva, ou o que uma pregação expositiva faz na vida daqueles que entendem? A pregação expositiva mostra que ela traz não só uma compreensão, mas também traz arrependimento. Então, Esdras prega aquilo que está no livro, ele explica claramente e as pessoas entendem. Quando elas entendem, o versículo 9 responde da seguinte forma: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteareis nem chorareis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eles entenderam, eles foram exortados, ou seja, eles foram confrontados e viram seus pecados e estavam arrependidos. O povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Uma pregação clara, algo que era compreensível, todos que pudessem entender, e eles lamentavam por seus pecados, então houve arrependimento. Uma pregação expositiva, ela traz não só um entendimento, mas também arrependimento. Uma pregação expositiva, ela também é organizada, ou seja, ela é bem apurada, ela dá certeza daquilo que se fala. Isso nós podemos ver também quando o médico e apóstolo Lucas nos mostra aquilo que ele escreveu logo no início do seu evangelho.
Lucas capítulo 1, versículo de 1 até o 4, olha o que é algo bem organizado, bem apurado e que traz certeza para aqueles que ouvem. Diz assim o texto da palavra de Deus, Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, está falando da obra de Jesus Cristo, que muitos escreveram, que muitos falaram a respeito disso. Então Lucas diz: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, ou seja, profunda investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, uma pregação expositiva, ela precisa ter base sólida, ela precisa ter aqui uma boa organização, ela precisa ser bem apurada para dar certeza àqueles que ouvem. É certeza aquilo que Lucas pesquisou, é certeza aquilo que ele estava dizendo, para te dar certeza daquilo que eu estou falando. Então aqui é de fato uma explicação expositiva da Bíblia. Mas não é só isso. A pregação expositiva também mostra que ela não só é ordenada e bem organizada, mas também é uma exposição que mostra a salvação, ou que apresenta a salvação em Cristo. E isso também nós conseguimos ver em Atos, no capítulo 11, versículo 4 e versículo 14. O episódio é quando Pedro é levado pelo Espírito Santo, mesmo sem querer, ou mesmo não estando de acordo, mas ele obedece, para falar a Cornélio. Ou seja, ele vai falar da palavra de Deus, e no capítulo 11 de Atos, versículo 4, diz assim, quando ele chega lá na casa de Cornélio. Atos 11, 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. E aí no versículo 14 diz assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Ele faz uma exposição detalhada de tudo aquilo que Jesus falou. Ele apresenta uma exposição clara daquilo que era importante para Cornélio se converter, para que ele entendesse o evangelho mesmo, e a gente pode entender, mesmo que Cornélio fosse um gentio e Pedro um judeu. Podemos até pensar que não seria da própria vontade de Pedro, porque ele não queria ir lá na casa de Cornélio, que houvesse conversão. E ele vai dizer dentro desse texto, como eu poderia resistir a Deus se o Espírito que foi dado a nós também foi dado aos gentios? Como eu poderia resistir a Deus? Então, uma exposição ordenada da palavra de Deus, mas que apresenta salvação, para que seja salvo a tua casa. É uma exposição ordenada. Paulo também faz uma exposição da palavra de Deus, tentando persuadir os seus ouvintes. Também em Atos, no capítulo agora 28, finalzinho de Atos, versículo 23. Lembra que Paulo agora está na sua casa, mesmo que preso, né? Ele está preso em Roma, e ele então fez um grupo de evangelismo. E ele está pregando aqui para as pessoas que foram ouvi-lo em sua casa. Atos 28 e 23 nos diz assim o texto. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então,
desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, a exposição da palavra de Deus como uma boa alimentação, ela procura persuadir os seus ouvintes, ela procura convencer. Entendemos, lógico, que quem dá esse entendimento é o Espírito Santo de Deus, mas deve ser o nosso desejo. Não é apenas um desejo que a gente converta, mas que o Espírito Santo converta e convença aquelas pessoas. É tentando persuadir, pelo menos, do que o que eu estou falando é verdade. Essa é a boa alimentação da palavra de Deus. A boa alimentação da palavra de Deus, ela procura persuadir os seus ouvintes, mas claro, como nós vimos, dentro de uma forma que dá entendimento, que é bem organizada, que é bem apurada, que traz certeza, que expõe a vida eterna para nossos ouvintes. Uma igreja saudável deve possuir uma alimentação bíblica bem balanceada. Quando um membro de uma igreja saudável, ele se alimenta bem da palavra de Deus, logo o seu progresso é visto. Logo, o seu progresso é conhecido, é percebido claramente, porque a gente percebe que ele está se alimentando bem. Isso também é visível no corpo humano. Quem se alimenta bem, quem come bem, logo é percebido. E quem se alimenta bem da palavra de Deus, ele também é notado, porque o seu crescimento é evidente. Então, cabe o pastor a responsabilidade de preparar bem o banquete, mas a você, como membro individual, de se alimentar bem deste banquete. Não é uma pregação no domingo, ou duas no domingo, e uma na quarta ou na quinta-feira que vai te alimentar bem. É preciso que você se alimente bem todos os dias da palavra de Deus. Uma boa alimentação. Isso faz uma igreja saudável. Não só o corpo, mas também individualmente. E se individualmente a gente não se alimenta bem da palavra, nós somos problemas para o corpo. Nós temos que fazer com que outro membro tente ajudar aquele membro que está fraco. E não está fraco porque está doente, mas porque não se alimenta bem. Alimente-se bem da palavra de Deus. Ela, de fato, é o alimento sólido para nos dar força, para nos dar alegria, para nos dar convicção, para nos fazer entender o bem e o mal, para nos fazer compreender que todas essas coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Alimente-se bem da palavra. É isso que faz uma igreja saudável. Mas tem uma outra coisa que nós colocamos aqui. Uma igreja saudável também se faz com algo necessário. Então, uma igreja, para ser saudável, ela precisa de exercício também. Assim como o corpo humano precisa de exercício físico, uma igreja saudável também precisa de exercício. E qual seria o exercício de uma igreja saudável? Eu quero dividir esse exercício em duas partes. Primeiro, o exercício da evangelização e também o exercício do amor. E quem nos ensina esse exercício da evangelização, ou seja, a atividade não só da propagação do evangelho, mas também a atividade física, é o nosso Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, texto muito conhecido, principalmente por quem ouve as mensagens missionárias, consegue perceber o que Jesus fazia não só no exercício do seu próprio corpo, mas principalmente no exercício da evangelização. Diz o texto, Mateus 9, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a sorte de doenças e enfermidades. O principal aqui, além da pregação, que é isso exatamente o propósito de Jesus, fazer o evangelho conhecido, mas é que percorria Jesus. Ou Jesus percorria vários lugares. Ou ele andava, ele estava levando o evangelho. E ele percorria várias cidades e povoados, ensinando, pregando. Ele estava se exercitando e ao mesmo tempo levando o evangelho do reino, pregando o evangelho do reino. Jesus não só ensinou e fez, como também passou aos seus discípulos para fazer. Isso vai acontecer logo na sequência, no capítulo 10, quando ele comissiona seus 12 discípulos. E ele também vai ensinar o exercício da evangelização. Ele vai enviar os seus 12 para pregar o evangelho. E me chama a atenção os versículos de 5 a 7 do capítulo 10 de Mateus. Olha o que diz o texto. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Lembra que este primeiro enviado é só para os judeus, não é acepção de pessoas, mas especificamente para os seus, né? E os seus não receberam. Depois chega até os gentios. E ele diz, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E olha o versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. À medida que vocês estão andando, prega o evangelho. Ou aonde vocês estiverem indo, prega o evangelho. Isso para os nossos dias seria, você está na escola, viva o evangelho, prega o evangelho. Você está no açougue, você está na padaria, você está na farmácia, você tem contato com essas pessoas, prega o evangelho. À medida que você vai vivendo, à medida que você vai avançando, pregue o evangelho. Viva o evangelho na sua vida. Se você não sabe falar, como alguns não sabem, como alguns não têm habilidade, como alguns têm dificuldade de começar uma conversa, viva o evangelho porque as pessoas vão ouvir na sua vida o evangelho. A sua atitude vai pregar o evangelho. Se ela estiver de acordo com a palavra, se o seu conhecimento na palavra realmente for profundo, prega o evangelho à medida que você vai. É uma ideia de peregrinação e proclamação do evangelho. E isso fica claro também num texto em Romanos 10 e 15, quando diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. À medida que vai andando, né? Os pés que anunciam. Ou aquele que está peregrinando e proclamando a palavra de Deus. Estamos de passagem nesse mundo. Então, pregue o evangelho. Exercita-te no evangelho. O exercício aqui da pregação do evangelho aonde quer que a gente vá. Então, o exercício da evangelização. Mas não é só esse exercício que a igreja precisa para ser saudável. Ela também precisa do exercício do amor. Porque o amor é proveitoso para tudo. Isso Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Ele diz o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Então, à medida que a gente vai, a gente pode pregar o evangelho, mas não é proveitoso para tudo. Só que ele diz, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem as promessas da vida que agora é e da que há de vir. O exercício do amor, ele é proveitoso não só para esta vida, mas para a vida eterna. O exercício físico serve só para esta vida. A dedicação nesse exercício físico pode melhorar o corpo nesta vida, mas o exercício do amor serve para esta vida e também para a vida eterna, desta e da que há de vir. Aqui claramente
ele nos chama a atenção para um exercício da pregação do Evangelho através do amor. O amor para tudo é proveitoso, ou seja, uma vida piedosa, uma vida que vive o amor. Temos algumas vezes nos exercitado para manter a boa forma, mas para a divulgação do amor, do Evangelho, por que é tão difícil? Por que é tão difícil nos exercitarmos na pregação do amor que o Evangelho nos traz, o amor de Cristo? Por que é tão difícil? Por que será que nós enfrentamos tanta dificuldade? Assim como o exercício físico também para uns é difícil, mas a pregação do amor de Cristo é mais difícil ainda. Algumas vezes até nós pagamos academias para manter o corpo saudável, mas para fazer a obra do Senhor ou a pregação saudável do Evangelho e gratuita, por que será que temos tantas barreiras? Por que será que na pregação do amor de Cristo nós não investimos também mais recursos físicos, recursos deste mundo para que o Evangelho também alcance outras pessoas? Por que será? Algumas vezes nós esquecemos que o exercício físico, ele não tem um proveito para a vida eterna. Ele só serve para este mundo. A não ser que o exercício físico seja para a proclamação do Evangelho, ou seja, do amor de Cristo, para que pessoas sejam transformadas. Precisa sim pregar o Evangelho para mudar a vida das pessoas, e isso demonstrando o seu amor. Outra coisa que nós podemos ver é que no exame de aptidão física, na promoção do trabalho, ou até mesmo em concursos públicos, precisamos ter um corpo saudável. Mas será que não esquecemos de manter o corpo de Cristo saudável pelo exercício da evangelização e do amor? Será que nós não esquecemos disso? Será que estamos nos exercitando bem na fé? Lembra que nós somos um corpo, mas individualmente membros. E Paulo vai dizer isso também para Timóteo. Lá também em 1 Timóteo 4, agora no versículo 7. Ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente. Piedade aqui também é um sinônimo de amor ou de uma vida conforme o Evangelho. Exercita-te pessoalmente na piedade. Uma igreja, para ser saudável, ela precisa sim ter, com certeza, uma boa alimentação. E a boa alimentação é na palavra de Deus. Ela precisa de exercícios, tanto da evangelização como do amor, pois o amor é proveitoso para tudo. Que cada um de nós possa se dedicar a estas duas coisas que nós destacamos agora para ser saudável, tanto individualmente como o corpo de Cristo. Nós vamos deixar ainda para outra oportunidade as outras duas necessidades para a igreja ser saudável, que é também do descanso e de uma disciplina. A igreja, para ser saudável, também precisa destas duas coisas. Ela precisa, além da boa alimentação, além do exercício da piedade, ela precisa de descanso e ela precisa de disciplina. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça a estar sempre fazendo a sua vontade, a fazer aquilo que edifica o corpo de Cristo, a fazer aquilo que dá saúde perfeita à igreja. Lembre-se, não é só uma responsabilidade conjunta, é uma responsabilidade individual. Se alimente bem,
para não ser um peso para a sua igreja. Se alimente bem para tornar a sua igreja saudável. Qual é a alimentação? A palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Medite de dia e de noite na palavra de Deus. Meditar de dia e de noite não está todo o tempo lendo, mas é ler e ficar pensando naquilo que leu. É guardar no seu coração, como diz o salmista, para não pecar contra Deus. Mas não dá para guardar no coração aquilo que a gente não lê. Também exercita-te pessoalmente no amor. Talvez você tenha se dedicado muito ao exercício físico, mas ele é proveitoso para pouca coisa. Exercita-te no amor, porque ele é proveitoso para tudo, não só nessa vida, mas na vida que há de vir, tanto na sua vida como na vida daqueles que te ouvem. Exercita-te pessoalmente neste amor. Que Deus abençoe a sua vida. Tenhamos uma semana rica e próspera no conhecimento da palavra de Deus. Que cada dia mais a nossa vida seja conhecida pelo avanço, pelo conhecimento, pela dedicação que temos à palavra de Deus. Esse é o nosso desejo para a igreja de Cristo. Vamos orar. Poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos pelos ensinamentos que nos deu. Pedimos que eles se apliquem em nossos corações a cada dia. Que não só sejamos ouvintes, mas praticantes. Nos abençoa, Senhor, para que esta semana que começa hoje possa ser de utilidade, Senhor, mesmo que privado, mesmo que não tendo acesso todos os dias às pessoas, mesmo que a gente não tenha a possibilidade de estar em comunhão com outras pessoas, mas sabemos que teu evangelho não está preso. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver para a tua honra e para a tua glória. Possamos demonstrar o nosso crescimento e conhecimento na palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Logo mais à noite estaremos de volta às 19 horas, edificando a igreja com uma mensagem evangelística, também para aqueles que não conhecem Jesus como Salvador. Nosso desejo, lógico, é fazer com que Cristo seja conhecido nessas vidas, sejam transformadas pela palavra de Deus. Então logo mais à noite estaremos de volta, se assim o nosso Deus permitir, junto com a igreja. A todos que estão conosco, como eu disse, não tem um retorno aqui devido às panes que houve ontem, mas estou vendo apenas pelo celular. Ali a irmã Rai, também o pastor José Edson, que está ouvindo também conosco. Agradecemos, amado. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a igreja de Cristo. Novamente podemos estar juntos, passando essa pandemia. Então, irmãos, um bom dia. Fique na paz do Senhor, para a honra e glória do nosso Pai. Até mais.